No momento em que os traders europeus voltam do intervalo para o almoço, a sessão dos Estados Unidos começa às 8 horas EST, quando os traders começam a entrar no escritório. Tal como a Ásia e a Europa, a sessão dos Estados Unidos tem um grande centro financeiro onde os mercados mantêm os olhos postos. Estamos falando, claro, da cidade que nunca dorme. BB de Nova York. A selva de concreto onde são feitos os sonhos. Cerca de 17% de todas as transações cambiais acontecem em Nova York. Alguns traders também se referem ao pregão de Nova York como o pregão norte-americano. Isso porque, além de Nova York, também existem grandes centros financeiros abertos na América do Norte, como Toronto e Chicago. A seção de Nova York dividida em 3. Na verdade, Nova York pode ser dividida em 3 sessões. Sessão da manhã, 8 horas a 12 horas. Sessão de almoço, ou hora do almoço 12 horas a 13 horas. Sessão da tarde, 13 horas às 16 horas. A maior parte da ação acontece durante a sessão da manhã. Tecnicamente, a sessão da tarde de Nova York não termina antes das 17 horas EST, mas a atividade comercial normalmente morre quando o mercado de ações dos Estados Unidos fecha, às 16 horas, então não é realmente seguro negociar além desse horário. Dicas para negociar na sessão de Nova York. Aqui estão algumas dicas que você deve saber sobre negociação durante a sessão de Nova York. A elevada liquidez durante a manhã, pois coincide com a sessão europeia. A maioria dos relatórios econômicos são divulgados perto do início da sessão de Nova York. Lembre-se, cerca de 85% de todas as transações envolvem o dólar, por isso, sempre que são divulgados dados econômicos importantes dos Estados Unidos, estes têm o potencial de movimentar os mercados. Assim que os mercados europeus fecham, a liquidez e a volatilidade tendem a diminuir durante a sessão da tarde nos Estados Unidos. Há muito pouco movimento na tarde de sexta-feira, com os comerciantes asiáticos cantando em bares de karaokê, enquanto os comerciantes europeus vão ao pub para assistir ao jogo de futebol. Também às sextas-feiras, existe a possibilidade de reversões na segunda metade da sessão, já que os traders norte-americanos fecham as suas posições antes do fim de semana, de forma a limitar a exposição a quaisquer notícias do fim de semana. Quais pares você deve negociar? Observe que haverá uma tonelada de liquidez, pois os mercados dos Estados Unidos e da Europa estarão abertos ao mesmo tempo. Pode apostar que os bancos e as empresas multinacionais estão a queimar os fios telefônicos. Isso permite que você negocie praticamente qualquer par, embora seja melhor se você se limitar aos pares maiores e menores e evitar aqueles estranhos. Além disso, como o dólar americano está do outro lado da maioria das transações, todos prestarão atenção aos dados dos Estados Unidos que forem divulgados. Se estes relatórios forem melhores ou piores do que o esperado, poderão abalar dramaticamente os mercados, uma vez que o dólar estará a saltar para cima e para baixo. Não sabe quais sessões começam e quando? Fizemos a próxima sessão só para você.